Gênesis capítulo 2, o versículo é o 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Diga assim: Deus formou. Vá mais à frente um pouco, versículo 15. Versículo 15, capítulo 2 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Diga assim: propósito. Vá até o capítulo 3 agora. Capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Diga aí, onde estás? Mateus capítulo 2, vai lá. Mateus capítulo 2, versículo 2. Novo Testamento, primeiro livro. Mateus capítulo 2, versículo de número 2. Vamos ler o versículo primeiro também, para não fugir o contexto. Vamos lá. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Diga assim: onde está? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Senhor Deus, nós também viemos adorá-lo. Nós também viemos, meu Pai, declarar que nós o amamos de todo o nosso coração, com tudo que somos, com tudo que temos, nós amamos ao Senhor. Bendizemos o teu santo nome. É noite de celebração. A ceia para nós, Senhor, é momento especial. Como é bom ter a certeza que fomos convidados à mesa, uma mesa tão próspera, uma mesa tão rica, uma mesa tão abençoada, onde o próprio Senhor nos espera. Gratidão, Senhor, porque nessa mesa não nos falta lugar. Pode faltar-nos lugar em algumas mesas lá de fora, mas na mesa do Senhor nós temos, Senhor, um lugar que é nosso. Eu quero te agradecer por cada família aqui representada, Senhor, mas também declarar que nós precisamos agora ouvir a Tua palavra. Vem falar com a gente de forma poderosa, daquele jeito que só o Senhor sabe fazer. Toca lá dentro, Pai, fala, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. O livro do Gênesis trata do começo, do princípio de tudo. E nós cremos exatamente em tudo que está escrito ali. Em toda a revelação que ali está, nós cremos e nos movemos por ela. A Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus céus e a terra. Bereshit, bara e Yavé. Bara é criar a partir do nada. Deus pegou o nada e transformou o nada em tudo aquilo que os nossos olhos podem contemplar. E quando a gente contempla tudo aquilo que Deus fez, não tem outra coisa a fazer a não ser dizer: uau, como Deus é tremendo. Se a gente analisar o sincronismo perfeito de todas as coisas, a gente vai, de verdade, deixar o queixo cair, suspirar e dizer: o Deus que eu sirvo, Ele tem o controle de tudo na palma de suas mãos. Inclusive agora, desde agora eu quero que você faça assim com a sua mão, olha, faça assim, assim. Dá uma olhadinha para a palma das suas mãos, está vendo? De repente você está buscando algo que caiba na palma da sua mão, porque a palma da sua mão é a porção que lhe cabe aí agora. Mas o que eu quero dizer para você é que o Deus que a gente serve,
Ele mede as águas do oceano, assim, exatamente do jeito que você estendeu a mão agora. Deus mede as águas dos oceanos assim, na palma de sua mão. Deus mede os montes com os palmos e as fendas com o dedo. Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é incomparável, Deus é inigualável. E logo nos primeiros versículos da Bíblia Sagrada, do livro dos Gênesis, o nosso coração já tinha que bater mais forte. Por quê? Porque no princípio disse Deus, haja luz. E é tão lindo o que vem depois, o que? E houve luz. É o houve depois do haja. Você se esforça, você muitas vezes rala e não consegue colocar em prática aquilo que você queria, nem se esforçando muito. E Deus só disse assim, ó, haja e houve. Ah, você não entendeu. Aquilo que você não está conseguindo fazer com a sua força, entrega na mão dele para que ele faça através da palavra dele. Por quê? Porque basta uma palavra dele para aquilo que não existe passar a existir, aquilo que nem formado foi ganhar forma, aquilo que você nunca ouviu falar ganhar a luz dos seus olhos. Ele disse, haja e ouve. Se ele disser nessa noite, haja cura, você sai daqui curado. Se ele disser nessa noite, haja libertação, você sai daqui liberto. Se ele disser nessa noite, haja restauração, tua família será restaurada. Haja restituição, Satanás vai ter que soltar tudo aquilo que te roubou. Se ele disser hoje, haja salvação, vai ter gente nesse altar entregando a vida para o Senhor. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Habita, não habita. Deus não habita, não mora em templos feitos por mãos humanas. Tem duas coisas que Deus fez com as mãos na Bíblia. Uma das coisas que Deus fez com a própria mão, a Nova Jerusalém. Uma outra coisa que Deus fez com a própria mão, essa coisa fofa que está sentada do seu lado aí. Deus não habita em templos formados por mãos de homens. Mas olha que coisa linda. Deus decidiu habitar dentro de mim. Deus decidiu habitar dentro de você. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, há uma reunião celestial. E nessa reunião celestial há uma decisão. E essa decisão partiu para o âmbito da ação. Quando Deus disse, façamos pois o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Porque tudo aquilo que Deus decide, Deus faz. Quem decide, mas nunca coloca em prática, são alguns que tem por aí. Deus não. Se Deus decidiu, a próxima etapa é partir para o nível da ação. Façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus já havia criado todas as coisas. Deus já havia formado céus e terra, Deus já havia criado os animais, Deus já havia dado uma ordem ao mar para produzir os peixes, Deus já havia dado uma ordem à terra para produzir todas as árvores que dão fruto. E depois de fazer todas as coisas, Deus faz o homem para governar sobre elas. Deus então vai dizer, façamos pois o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aí quando a gente vai para o capítulo 2 do livro de Gênesis, a gente entende que Deus desceu na terra, e com a própria mão, Deus, do pó da terra, Deus forma um boneco, o homem, e nas narinas desse boneco, Deus vai soprar o fôlego de vida, e de acordo com a Bíblia, o homem então se tornou alma vivente. Deus fez o homem com as próprias mãos. Eu vou repetir, Deus fez o homem com as próprias mãos. Você tem a digital do céu em você. Satanás te odeia. Eu vou repetir, Satanás te odeia. Ele não aguenta, ele não suporta olhar para você, porque tudo aquilo que ele quis ter e nunca ele foi dado, Deus decidiu entregar a você. Deus forma o homem do pó da terra, sopra no homem
o fôlego de vida. Só que não para por aí, olha o que a gente leu. E plantou Deus, o Senhor Deus, um jardim. Porque no 7 está escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí vem para o 8, que foi onde a gente leu. E plantou. Ele plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus forma o homem, só coloca esse homem dentro do jardim que ele plantou depois que esse homem está formado. Deus não formou esse homem dentro do jardim. Deus planta o jardim, e Deus coloca um homem que ele já formou dentro do jardim. Primeiro ele forma o homem, para depois ele colocar esse homem dentro do jardim. E o que era o Éden? O jardim no Éden. O jardim no Éden foi um lugar que Deus criou. É fácil a gente entender isso aqui. Deus criou, plantou um jardim dentro do Éden. E depois que Deus cria esse lugar no Éden, Deus pega o homem formado e coloca no lugar que ele criou. É só para a gente começar, porque você não vai acessar os lugares que Deus criou para você, se não permitir que Deus forme você. Existem lugares preparados para você. Eu vou repetir. Existem lugares preparados para você. Existem lugares que Deus criou para você. Mas Deus só vai te colocar nos lugares que Ele criou para você. Não foi para Ele que Ele criou. Deus não plantou esse jardim para Ele. Deus plantou esse jardim para esse homem. Só que Ele só colocou esse homem no jardim que Ele plantou para esse homem, depois que Ele formou esse homem. Vamos trazer para uma linguagem figurativa, irmão. Enquanto você estiver deformado, você não vai acessar os lugares que Deus criou para você. Então, enquanto você não permitir que Deus te dê forma correta, você não vai acessar os lugares que Deus preparou para você. Porque os lugares que Deus preparou para você só podem ser acessados se você permitir que Deus te dê a forma que Ele sonhou para você. Olha para o teu irmão e diga para ele: deixa Deus trabalhar. Não é do jeito que você quer. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Engraçado, a minha não é minha, a minha é de Deus. E Ele faz comigo aquilo que Ele quiser. Quem manda na minha vida sou eu. De repente é por isso que está desse jeito. Porque eu já deixei de mandar na minha há muito tempo. Quem manda na minha vida é aquele que conhece o meu passado, mexe no meu presente e projeta o meu futuro. Porque Ele é o único que conhece o meu futuro. Quem sabe o que é melhor para você não é a pessoa que caminha contigo de mão dadas, inclusive. Quem sabe o que é melhor para você não é a pessoa que mais te ama na terra. Quem sabe o que é melhor para você é o Deus Todo-Poderoso, que criou um lugar da visitação, um lugar onde Ele quer estar contigo. Mas você só acessa esse lugar se você permitir que Ele forme você. É simples. Você é quem Deus quer que você seja. Porque Adão aqui nesse momento, Adão é exatamente quem Deus quer que ele seja, que Deus o formou. Você, eu, nós somos quem Deus quer que sejamos. Porque enquanto não formos, os lugares preparados para nós vão estar sentindo a nossa falta. O jardim do Éden é conhecido como o jardim secreto. Quanta honra, hein? Quanta honra. O jardim secreto.
plantado no Éden, pelo Deus Todo-Poderoso, para que Ele faça com que esse jardim secreto seja a casa do homem que Ele formou, casa essa que Ele todos os dias vai descer para andar com esse homem. Deus descia toda a viração do dia para andar com o homem que Ele formou e colocou dentro do jardim que Ele mesmo plantou. O que era então o jardim no Éden? Ponto de encontro com Deus. Andava com Deus. Adão andava com Deus todos os dias. Uau! A gente vê alguns relatos também de homens que andaram com Deus. Quer ver um exemplo? Enoque. O que a Bíblia diz acerca de Enoque? E Enoque andou com Deus e não foi mais achado. Em algumas traduções, Enoque andou com Deus e não se viu mais. Olha, por favor, o dia que eu morrer, não coloca na lápide lá, nasceu tal dia e morreu tal dia, não. Coloca lá assim, ó, e andou com Deus e não foi mais achado. Aleluia! Aí agora o homem está dentro do jardim que Deus plantou para ele, e Deus desce todo dia para andar com esse cabeçudo aqui. Aí, ao redor do trono, nesse exato momento, tem os 4 seres viventes, tem os querubins que estão dizendo: santo, santo, santo. Voando ao redor do trono, inclusive acima do trono também tem os serafins que estão dizendo: santo, santo, santo. Diante do trono, os 24 anciãos colocam a sua coroa e dizem: santo, santo, santo. Só para te lembrar, as ruas, Frank, são de ouro lá. E você acha que é ouro igual o ouro da terra? Não. O que está lá não pode ser comparado a nada que está aqui. Ouro é para as pessoas compreenderem a grandeza do que está lá. Então vamos lá. As ruas são de ouro. E o mar? Alguém gosta de mar aqui? De acordo com a Bíblia, o mar é de cristal. Uau. Esquece farol, irmão. O mar é de cristal. Kelly chegou a olhar para mim de lado lá. O que eu quero dizer é que Deus, estando lá, cercado de querubim, de serafim, de 24 anciãos, todo mundo adorando a Ele, ruas de ouro, mar de cristal, chegava um horário do dia que Deus dizia assim: nuvem, vamos descer. Como assim? Está na hora do meu encontro com o meu amigo. Ai, está na hora do meu encontro com o meu amigo. Era um pouco diferente daqui. Por quê? Porque quando a gente sai de casa, o que a gente sai dizendo? Eu vou para a casa do Senhor. Aí Deus saía do céu e dizia: eu vou na casa do meu amigo. A gente sai de casa para vir à casa dele. Ele saía do céu para ir na casa de Adão. E todos os dias ele andava com Adão. E tem um propósito. E tomou Deus o Senhor homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Porque depois que Deus te dá forma, Deus te dá propósito. Deus não te coloca em lugares que Ele cria para você sem que haja um propósito nisso. Então Deus coloca esse homem no jardim que Ele plantou para o homem com um propósito. Só que aí entra alguém na história. Entra gente que não era para entrar. Deus estava cuidando de todos os detalhes, gente. Deus chama todos os animais da terra, até o homem, para que o homem dê nome. Eu falei há poucos dias em uma live que em toda a história Deus só trouxe os animais até o homem 2 vezes. Primeiro para Adão. Deus traz todos os animais para Adão dar o nome. E depois Ele traz todos os animais para Noé colocar dentro da arca. Por quê? Porque o papel do homem é dar identidade e proteção. Só tem 4 homens no culto?
O papel do homem é dar identidade e proteção. Volto para o texto. Porque Deus estava cuidando dos detalhes. Imagina Adão se sentindo tão importante a ponto de colocar o nome de cavalo, cavalo. Quem deu o nome para aquilo ali? Fui eu. E aquilo ali eu chamei assim. Aquilo ali eu chamei desse jeito. Aquilo ali eu chamei elefante. Aquilo ali eu chamei girafa. Aquele troço com o pescoço comprido. O homem está se sentindo importante. E por que Deus está fazendo isso? Porque essa é a essência de Deus. Deus pega a gente sem valor nenhum e faz se sentir tão importante, né? É desde o Éden isso. Aí Deus ainda olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora. Aí Deus põe Adão em um sono profundo. É porque até então não existia a palavra morte, mas na verdade Adão morreu, irmão, e Deus ressuscitou ele. Que sono é esse que arranca uma costela e o camarada não acorda? Deus coloca Adão em um sono profundo, arranca a costela, da costela faz uma mulher. Quando Adão abre o olho, que olha para o lado, Adão diz assim: uau! Aposta na Bíblia isso? Não, mas eu imagino que tenha sido assim. E olhou para o lado e disse assim: uau! Adão agora tem uma mulher, uma companheira, uma ajudadora. Aí Adão celebra o próprio casamento. Como assim? Não tinha sacerdote lá, quem celebrou o próprio casamento foi ele. Porque ele olha para a mulher e diz assim: verdadeiramente, essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Quem fala isso é o pastor na hora de celebrar um casamento, não? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua esposa e formará com ela uma só carne. Olha Adão celebrando o próprio casamento. Adão celebrou o próprio casamento. Por quê? Adão tinha uma vantagem, ele não tinha sogra. Isso aí é outra história. É outra história. Mas Adão está pleno, está completo. Está ou não está? Adão tem tudo. Deus chega para Adão e diz assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore você não coma. E Deus falou isso com Adão. Com quem? Adão, a irmã Eva não estava ali. Deus falou isso com Adão. Aí a irmã Eva está passeando no jardim. E a irmã Eva para debaixo da árvore que não era para comer. E debaixo da árvore que não era para comer, aparece um trem lá. A serpente. E a serpente cumprimenta a irmã Eva. Oi, tudo bom? Oi, aí, beleza? Como é que você está? Estou bem. Pode estar assim na Bíblia? Não, irmão, a gente só está imaginando. O fato é que a serpente não ouviu o que Deus falou para Adão. Como assim, apóstolo? É porque o que Deus te revela em secreto, Satanás não tem poder para ouvir. Só que estava doido para saber o que foi que Deus falou. Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. Quem falou com Eva foi Adão. Adão falou para Eva o que Deus contou a ele no secreto. Irmão, secreto é secreto. Você fica contando os seus sonhos para todo mundo. É por isso que até hoje não realizou nenhum deles. Secreto é secreto. Adão conta para a esposa o que ouviu de Deus. E agora a serpente vai em cima da esposa que ouviu de Adão, que ouviu de Deus. E a serpente agora quer criar um negócio chamado confusão. Você sabe que a serpente aqui é Satanás. E eu disse na live e repito hoje aqui: Satanás não precisa que você acredite nas mentiras dele. Ele só precisa que você duvide das verdades de Deus.
Se você duvidar das verdades de Deus, Ele já está satisfeito. Como assim? Você nasceu para dar certo, mas tem gente que duvida disso. Isso é obra da serpente. Você e a sua casa servirão ao Senhor, mas tem gente aqui que duvida disso. Isso é obra da serpente. Se você orar, Deus vai te atender. Tem gente aqui que duvida disso, e isso é obra da serpente. Você não nasceu viciado, mas tem gente que parece que duvida disso, e isso é obra da serpente. Você é menina dos olhos de Deus, mas tem gente que duvida disso, e isso só pode ser obra da serpente. Satanás não precisa que você acredite nas mentiras dele. Ele só precisa, para destruir sua vida, que você duvide das verdades de Deus. Ele lança semente de dúvida. Eva come do fruto. Eva come, leva para o seu marido, e o seu marido também come. Deus diz para Adão: não coma. Quando Adão estava sentado com Deus, Deus falou para Adão, sentado com ele: não coma. Só que Adão agora vai sentar com Eva, e Eva vai dizer: toma, amor, come. O problema é que Eva, antes de sentar com Adão, sentou com a serpente. Cuidado para você não estar sentando com gente que acabou de sentar com uma serpente. Eva senta com a serpente, depois senta com Adão. E o Adão, que havia sentado com Deus, sentou com Eva, que sentou com a serpente. É interessante que para prejudicar parece que é mais fácil. Para você destruir algo que foi construído, parece que é muito mais fácil. Para construir dá um maior trabalho. Para desconstruir é assim, ó. Assim. As pessoas destroem tudo que foi construído por causa de detalhes. E agora? E agora que os olhos dos dois se abriram. Os olhos dos dois se abriram. E agora eles estão entendendo que eles estão nus. O pecado entrou, a malícia entrou. E agora eles vão tirar folhas de figueira. E com folhas de figueira eles vão fazer uma espécie de avental para cobrir a nudez. Folha de figos. É interessante essa folha que eles foram buscar, porque todo figo fica escondido por detrás da folha. Quando a figueira está com folhas, Patrick, é sinal que nela já tem figos. Foi por isso que Jesus, quando viu uma figueira com folha de longe, foi até ela e amaldiçoou, porque debaixo dela não tinha figo. Aquilo era uma figueira que estava vivendo de aparência. Dizia que tinha, mas não tinha. Quando Adão e Eva se cobrem com as folhas dos figos, para cobrir com a folha do figo, eles foram lá, tiraram a folha. E quando eles tiraram a folha, os frutos apareceram. Rogério, pega essa. Sei que é um menino inteligente. Tem gente que para cobrir o erro, expõe o fruto. Entendeu ou não? Fica expondo o fruto, mas na verdade é para cobrir o erro. Fica expondo o que faz de bom, mas na verdade é para encobrir o que fez de errado. Porque quando se expõe o figo, está se tapando o pecado ali nessa história. E tem muita gente que age assim. E olha o que eles vão fazer. Eles se escondem agora atrás de uma folha, e depois ainda se esconde atrás das árvores. Eu já falei isso aqui e repito hoje: os irmãos que são da roça, assim como eu, se aparecer uma cobra, meu irmão, e a gente for para cima dela, Cristina, a cobra vai procurar folha, ou galho, ou vegetação, e vai se esconder atrás dela. E o que Adão e Eva estão fazendo? Estão agindo igual a serpente. Que quando você deixa a voz da serpente dominar o que você faz, a voz da serpente domina todo o resto. Eles passam a ser influenciados pelo comportamento de serpente, se escondendo atrás de folha e de árvore. Quem te influencia? Aposto que palavra é essa? É ceia. Eu vou te apresentar Jesus aqui já já. A serpente causou tanta influência que agora eles estão agindo com um comportamento de serpente, se escondendo atrás de folha e de árvore. Só que quando deu aquele horário, Deus olhou para os anjos e disse: prepara a nuvem que eu vou descer.
Um glória, um aleluia e um misericórdia ali. Quando deu o horário de Deus descer, Deus disse assim, ó, eu vou descer. Deus já sabia que Adão tinha pecado, mas Deus estava dizendo, eu vou descer. Deus sabia tudo o que havia acontecido no jardim, mas Deus estava dizendo, eu vou descer. Deus sabia onde eles estavam, mas Deus estava dizendo, eu vou descer. E Deus desceu. E quando Deus desceu exatamente no lugar do jardim, onde todos os dias ele encontrava Adão. Tinha no meio daquele jardim, Valquinai, um ponto de encontro. É como se eu dissesse para você, meu irmão, me espere em tal esquina, assim. Adão, todos os dias, naquele horário, viração do dia, Adão ia para aquele lugar onde Deus descia e ficava esperando. Aí Deus descia e eles andavam. Agora, Adão não está lá, mas Deus está. Deus desce exatamente no ponto de encontro e pergunta assim, onde estás? Onde está? Deus sabia. O que Deus está dizendo é o seguinte, Adão, você não está na posição que deveria estar, Adão. Que isso, rapaz? É para a gente pensar, irmão. É a primeira ceia do novo semestre. Os seus 6 meses daqui para frente pode ser bem diferente do que foi atrás. Pode ser bem melhor. Mas quando Deus desce, Deus pergunta, Adão, onde estás? Ou seja, você não está na posição que deveria estar, Adão. Você está na posição que Deus gostaria que você estivesse? Por favor, não é acusação não, é reflexão. Você está na posição que Deus gostaria que você estivesse? Onde está Adão? Você tinha que estar aqui, Adão. Deus está fazendo Adão pensar. O que Deus está mostrando para Adão é o seguinte, Adão, olha onde você foi parar, Adão. Olha onde você foi parar, Adão. E olha a primeira pergunta da história da Bíblia. Marcelo, você que gosta, ó. A primeira pergunta que existe na Bíblia é, onde está? E a primeira pergunta que existe no Novo Testamento é, onde está? Por isso que nós lemos lá. Só que o onde está do começo da Bíblia é Deus perguntando onde está o homem. O onde está do começo do Novo Testamento é o homem perguntando, onde está Jesus para que eu possa adorá-lo? Onde está Adão? E é interessante que Deus não chega dizendo, Adão, o que você fez, Adão? Não, é onde está. Adão, você comeu, Adão? Não, é onde está. Adão, por que você fez isso, Adão? Não, é onde está. Deus não chega perguntando o que aconteceu. Deus chega perguntando, onde está? O que Deus quer fazer? Deus quer diminuir a distância. Deus quer que Adão se aproxime. Deus quer que Adão se apresente. Irmão, não sei o que aconteceu com você, mas Deus hoje quer que você se aproxime. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua mente ou no seu coração, mas hoje Deus desceu para encurtar a distância. Eu vou dizer de novo, Deus hoje desceu aqui para encurtar a distância. Deus não está perguntando o que aconteceu, não. Deus só está perguntando onde está, para que você pare e pense, onde eu fui parar e onde Deus quer que eu esteja. O que Deus está fazendo? Deus está dizendo para Adão, Adão, vem para o lugar que você deveria estar, Adão. Vem para a posição que você deveria estar, Adão. O que é isso aqui? É punição? Não, isso aqui não é punição. Isso aqui não é julgamento. O que é isso aqui? É um relampejo da graça, porque Adão pecou. O salário do pecado é a morte, mas Deus está dizendo, eu vim te resgatar.
Aí Adão se apresenta. Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo, porque eu estava nu. Oi? Eu ouvi a sua voz e tive medo, porque eu estava nu. Repita comigo, medo. Só que no dia anterior, quando ele ouvia essa voz, ele tinha alegria. Até um dia antes daquele ali, todas as vezes que ele ouvia a voz de Deus, ele tinha alegria e prazer. Nesse dia aqui, ele teve medo da voz que quando ele ouvia, ele sentia alegria. Todas as outras vezes que essa voz chamou por ele, ele teve prazer. E agora ele sentiu medo da voz que sempre trouxe a ele prazer. Ele estava com medo da presença que sempre guardou ele. Ele estava com medo da presença que sempre honrou ele. Ele estava com medo da presença que formou ele. Ele estava com medo da presença daquele que plantou um jardim para ele. Ele estava com medo da presença daquele que cuidava dele tão bem. E não foi porque esse alguém mudou, foi porque ele mudou e está achando que não vai ser mais aceito porque ele mudou. Você pode ter mudado, você pode ter tropeçado, você pode ter passado por alguma luta que trouxe para você uma dor, uma angústia, uma depressão. As coisas dentro de você podem estar diferentes, mas ele não mudou. Ele não mudou. Eu comi da árvore, eu comi do fruto. A mulher que o Senhor me deu, me fez comer do fruto. Sabe o que Deus fez, varão? Pergunta para mim, irmão, o que? Deus foi falar com a mulher. Deus foi falar, Bruno, com a mulher. Aí Deus pergunta à mulher, o que aconteceu? Aí a mulher diz, a serpente. Só que é o seguinte, Deus não foi falar com a serpente. Deus não foi falar com a serpente, por que você fez isso? Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Deus perguntou à serpente, por que você fez isso? Por quê? Porque aquela serpente era Satanás. E de Satanás Deus já esperava o pior. Mas por que Deus perguntou a Adão e a Eva? Porque de Adão e Eva Deus sempre está esperando o melhor. Com a serpente Deus não se importava, mas comigo Deus se importa. A serpente, Deus não está nem aí para Satanás, mas para você e para mim Deus está. E Deus quer que a gente fale, por quê? Porque Ele precisa entender, não. Porque quando a gente falar, talvez a gente entenda o porquê que a gente está sentindo isso. Deus não pergunta porque precisa da resposta. Deus está perguntando porque precisa fazer Adão e Eva parar para pensar. E quando Adão e Eva vão responder ao que Deus está perguntando, eles estão tendo a oportunidade de entender por que a gente está escondendo, por que a gente está com folha de figueira, o que está acontecendo com a gente, por que a gente está mudando, por que nós estamos diferentes, por que as coisas aqui dentro de nós estão diferentes, por quê? Deus quer que você olhe para dentro de você hoje e pergunte isso. Mas uma coisa é certa, Ele está no ponto de encontro. Adão errou, gente. Eva errou. Mas Deus não desistiu. O que eu estou dizendo para você é que quando chegou a hora de Deus descer, Deus desceu. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não cancelou o encontro. Ah, se você entender isso aqui nessa noite. Você pode ter falhado, você pode ter caído, você pode ter se esfriado, não sei qual é a sua condição. Mas nós estamos aqui nessa noite de ceia, a mesa está posta. Deus não cancelou a ceia. Deus não cancelou o encontro.
E Deus não mandou um anjo representá-lo, Ele mesmo está na casa. Adão falhou, pecou, mas Deus não cancelou o encontro. Aí Deus vai olhar para a mulher e vai sentenciar a mulher. Deus vai sentenciar a serpente. E também Deus vai sentenciar o homem. Deus vai sentenciar a serpente e vai dizer que da semente da mulher ia nascer aquele que pisaria na cabeça da serpente. Porque se o ponto de acesso para o pecado entrar foi uma mulher, o ponto de acesso para a salvação chegar foi uma virgem que morava em Nazaré. Aí Deus olha para o homem e as pessoas, Marcelo, até hoje não entenderam o que está escrito ali. Porque Deus expulsou o homem do jardim. Repita comigo, expulsou. Apóstolo, mas por que Deus fez uma coisa dessa? Se Deus desceu, se Deus não desistiu do homem, por que Deus expulsou o homem do jardim? Exatamente por não ter desistido dele. Deus só expulsou o homem do jardim porque não desistiu do homem. Sabe por quê? Porque o homem agora tem na vida dele um negócio chamado pecado. Se o homem que agora tem na vida dele um negócio chamado pecado voltasse no meio do jardim e comesse de uma outra árvore que tinha lá, a árvore da vida, o homem não morreria. Então o homem seria pecador eternamente. Aí Deus põe o homem para fora do jardim, cerca o jardim para o homem não entrar dentro dele. Só que antes de fazer isso, aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 18, se não me engano, vai se cumprir. O quê? O cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Como assim? Já tem um apontamento disso dentro do jardim. Por quê? Porque de acordo com o texto, Deus fez para o homem e para Eva ali, para Adão e para Eva, uma roupa feita com pele de cordeiro. Aleluia. Por causa do pecado de Adão, Deus sacrificou um cordeiro no jardim. Eu vou repetir. Por causa do pecado de Adão, Deus sacrificou um cordeiro no jardim. Por causa do pecado de Adão, o sangue de um cordeiro inocente foi derramado. Por causa do pecado de Adão, um cordeiro teve que ser sacrificado. Por causa do meu pecado, Jesus veio para ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para o ponto de encontro. Mas a pergunta que quero te fazer é: vai ficar escondido atrás da árvore? Ou vai se colocar diante dele entendendo que para ele você é maior do que o erro que você cometeu? Para ele você é maior do que esse momento difícil que você está vivendo. Não se trata do que você fez, se trata de quem você é. Deus descia todos os dias na viração do dia. Naquele dia Deus desceu na viração do dia. Por quê? Porque o pecado não fez Deus desistir de se relacionar com aquele homem. Deus queria que o homem se apresentasse a ele, colocasse para fora através da palavra o que tinha acontecido, para que ele pudesse, o homem, entender por que que ele estava sentindo aquilo. Fique em pé para a gente terminar com você em pé. Jesus é o cordeiro que foi sacrificado por nós, de acordo com Apocalipse, antes da fundação do mundo. Primeira ceia do novo semestre. Aqui estão os obreiros, para servir a ceia. Não desviaram, não recuaram, não desistiram. Aí está o corpo de trabalho ao redor, não recuou, não desistiu. Aqui está você, veio para o ponto de encontro.
Adão, onde estás? Primeira pergunta do Antigo Testamento. Aí lá no Novo Testamento, os 3 reis magos, que tinham uma dívida de gratidão com Deus de Israel, por conta do que Deus usou Daniel para fazer dentro de Babilônia. Porque quando Daniel interpretou o sonho do rei dentro de Babilônia, os magos se viram então livres da morte que estava anunciada para eles. E esses magos eram astrônomos, eles eram aquelas pessoas que analisavam os astros. E todos eles iam morrer naquela época, todos iam morrer, porque ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. Aí Daniel disse: eu vou interpretar. Há um Deus no céu que vai me dar a revelação. Deus deu a revelação para Daniel, interpretou o sonho. E o rei disse: ninguém mais vai morrer. Aqueles astrônomos, os que interpretavam os astros, ouviram acerca do Deus de Daniel. E aquilo foi passando entre eles de geração em geração. Aí a gente chega em Mateus capítulo 2. Porque eles sabiam, porque analisavam as estrelas. E desde lá de trás, como Daniel é um livro escatológico, que um sinal no céu iria aparecer na vinda do Messias. Aí um belo dia estão os 3 olhando para o céu, analisando as estrelas, e de repente brilha uma estrela diferente. Eles entenderam, chegou o dia. Aí a pergunta deles é: onde está o Messias? A primeira pergunta da história da Bíblia é: onde está o homem? A primeira pergunta do Novo Testamento é: onde está Deus para que eu adore? Aí eles vieram trazendo ouro, incenso e mirra. Aquilo era uma oferta de gratidão por aquilo que lá atrás aconteceu dentro de Babilônia, o livramento. Eles trazem ouro, incenso e mirra e ofertam a Jesus, porque a estrela apontou o lugar onde Jesus estava. Eu vou pedir os obreiros para passar com a ceia. Porque um dia, quem sabe, você perguntou para Deus: onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Onde Deus está quando eu estou sofrendo? Onde Deus está quando as pessoas me abandonam? Onde Deus está nas minhas decepções? Onde Deus está quando tudo vai mal para mim? Só que Deus hoje está aqui na casa dizendo: onde está você? Onde você está?